Eu matei o meu genro com um copo de vinho envenenado na ceia de Natal, e ninguém suspeitou de mim porque eu era só a sogra invisível. A minha nora, aquela vadia calculista, achava que podia humilhar-me para sempre, mas eu ensinei-lhe que o veneno mais letal não é o que mata o corpo, mas o que corrói a alma. E agora, enquanto a família se desfaz em lágrimas falsas, eu sorrio por dentro, sabendo que a verdadeira tragédia é que ela ainda respira, carregando o peso da culpa que lhe impus. O sol de Lisboa entrava pela janela da cozinha como uma lâmina de ouro, cortando o ar carregado de cheiros a azeite e alho. Eu estava ali, de pé, com as mãos enrugadas mergulhadas na massa de um arroz de marisco que cozinhava devagar no fogão antigo, daqueles de ferro esmaltado que o meu falecido marido trouxera de uma feira em Sintra. A panela borbulhava suavemente, um som reconfortante que me lembrava os domingos em família, antes de tudo se tornar um inferno disfarçado de lar. O meu nome é Maria do Carmo, mas para eles, eu era só a sogra, um eco distante na casa que outrora fora minha. A campainha tocou às 9 da manhã, um som agudo que me fez saltar como se fosse um tiro. Eu limpei as mãos no avental florido, daqueles que costurei eu mesma com retalhos de linho de alcobaça, e fui abrir a porta. Lá estava ela, a Ana, a minha nora, com o cabelo loiro apanhado num rabo de cavalo perfeito, maquiagem impecável mesmo num sábado banal, e os 2 miúdos agarrados às pernas como ouriços. O Tomás, de 5 anos, tinha os olhos inchados de sono, e a pequena Inês, de 3, chupava o polegar com uma inocência que me derretia o coração. Bom dia, Maria, disse ela com aquele sorriso falso que parecia saído de um anúncio de dentífrico. Podes ficar com eles hoje. O João e eu temos uma reunião importante no trabalho. É só até ao fim da tarde. Eu hesitei por um segundo, sentindo o peso daquela reunião, que eu sabia ser mais uma escapadela para um branco chique no bairro alto, daqueles com miminhos e conversas sobre hipotecas que eles achavam que eu não percebia. Mas como recusar? Os netos eram a minha âncora, o último fio que me ligava à vida. Claro, entra, respondi, abrindo a porta mais larga. Ela entrou como uma rajada de vento fresco, deixando um rastro de perfume caro que me fez tossir. Os miúdos correram para mim, o Tomás atirando-se aos meus braços com um avó, que me encheu o peito de luz. A Inês, mais tímida, estendeu os bracinhos pegajosos, e eu senti aquela pontada familiar de amor puro, o tipo que não se explica, só se sente nas entranhas. Enquanto a Ana descarregava as mochilas cheias de brinquedos e lanches industrializados, bolachas com corantes que eu detestava, eu preparei o pequeno almoço. Ovos mexidos com pão alentejano torrado, sumo de laranja espremido na hora do pomar do quintal. Obrigada, Maria. És uma salvação, disse ela, beijando-me na cara de forma mecânica, como se cumprisse um ritual. Eu sorri, mas por dentro, algo se remexia. Há meses que sentia o ar da casa envenenado por pequenas coisas. O João, o meu único filho, mal olhava para mim, as visitas eram cada vez mais curtas, e a Ana, a Ana, tratava-me como uma empregada invisível. Mas eu engolia, como sempre, porque o amor de avó é uma prisão voluntária. Eles saíram, o carro a roncar na rua empedrada de Alfama, e eu fiquei sozinha com os anjos. O dia correu como um sonho, brincámos ao faz de conta na sala, com as bonecas de pano que eu costurara para a mãe do João, construímos fortes de almofadas e contámos histórias de fadas que viviam nos azulejos da igreja do bairro. Tomás ria alto quando eu imitava o som do mar, e a Inês adormecia no meu colo ao som de uma canção de embalar que aprendera com a minha avó em Évora. Almoçámos o arroz de marisco, que eles devoraram com os dedinhos sujos, e eu limpei as lágrimas de felicidade que me escorriam pela cara. Avó, tu fazes o melhor arroz do mundo, disse o Tomás, e eu acreditei nele, porque as crianças não mentem. Mas o crepúsculo trouxe a tempestade. A porta abriu-se com um estrondo, e a Ana entrou como um furacão, os olhos varridos de impaciência. Onde está o lanche dos miúdos? Eu disse para dar só as bolachas que trouxe, gritou ela, sem nem um olá. Eu pisquei, confusa, apontando para as tigelas vazias na mesa. Eles comeram o arroz, querida. Estava pronto, e... Ela não me deixou acabar. Marchou para a cozinha, abriu a despensa com violência, e começou a tirar tudo para o lixo, as conservas de sardinhas que eu comprara no mercado da Ribeira, os potes de feijão cozido em lume baixo, o queijo da serra que envelhecera no armário fresco, até o pão caseiro que amassara na véspera. Isto é porcaria. Vocês comem isto. Os meus filhos precisam de coisas saudáveis, orgânicas, não esta. Esta merda gasta. As palavras saíram como cuspos,
e eu fiquei paralisada, sentindo o sangue gelar nas veias. O Tomás e a Inês observavam em silêncio, os olhinhos arregalados, e eu quis gritar, quis agarrar-lhe os braços e abaná-la até que caísse em si. Mas em vez disso, baixei-me e abracei os miúdos, sussurrando, está tudo bem, meus amores. Ela saiu dali aos tropeções, arrastando as crianças, e eu ouvi o carro a afastar-se na noite que caía sobre Lisboa como um manto pesado. Sozinha na cozinha vazia, rodeada de caixas de lixo transbordantes dos restos da minha vida, eu caí de joelhos. As lágrimas vieram quentes, salgadas como o mar da costa da Caparica, e com elas, uma semente escura brotou no meu peito, raiva. Não a raiva passageira de uma discussão, mas algo profundo, corrosivo, que me sussurrava promessas de equilíbrio. Eu limpei o chão devagar, recolhendo cada caco de vidro partido, cada migalha traída, e jurei para mim mesma, sob o olhar indiferente das estrelas, isto não ficaria por aqui. Naquela noite, deitada na cama estreita que partilhara com o meu marido por 40 anos, eu revivi cada humilhação. Lembrei-me do casamento do João, quando a Ana insistira em que eu não usasse o vestido tradicional alentejano porque era cafona, das natais em que ela reorganiza a mesa para me pôr no canto, longe da conversa, das vezes em que o meu filho, o meu menino, assentia às críticas dela sem me defender. És arcaica, mãe, dissera ele uma vez, e as palavras ainda doíam como sal numa ferida aberta. Mas o lixo. O lixo era o limite. Era o ato final de uma guerra silenciosa que eu nem sabia estar a travar. No dia seguinte, levantei-me com o sol, mas o meu coração era uma fornalha fria. Fui ao mercado, comprei ingredientes frescos, peixe do dia, ervas do Tejo, frutas que pingavam sumo, e cozinhei não para eles, mas para mim. Cada corte da faca era uma meditação na dor, cada tempero uma lição em paciência. Liguei para o João ao meio-dia, filho, vem cá comer. Fiz o teu prato favorito. Ele veio, hesitante, e comeu em silêncio enquanto eu o observava, estudando as rugas de cansaço no seu rosto, as sombras que a Ana projetava sobre ele. O que se passa, mãe? Perguntou, limpando a boca. Eu sorri, serena. Nada, meu amor. Só o amor de uma mãe que quer ver-te feliz. Mas por dentro, planeava. A vingança não seria um grito, seria um sussurro, um veneno lento que se infiltraria nas veias da família como vinho do Douro. Os dias seguintes foram uma dança subtil. Eu aparecia na casa deles em Cascais com presentes para os netos, desenhos que eu pintara, histórias que contava, mas ignorava a Ana com uma polidez gélida. Obrigada pelo teu tempo ontem, dizia ela, forçada, e eu respondia, foi um prazer ver os meus netos felizes, apesar de tudo. As palavras pairavam no ar como fumo, e eu via o desconforto nos olhos dela. O João começou a notar, a mãe parece distante. E ela ria, nervosa, é só a idade. Mas eu não era só a idade, eu era memória, eu era a terra fértil de onde ele viera, e ela, a intrusa que tentava erradicar as raízes. Uma semana depois, veio o golpe de mestre inicial. Convidei-os para um jantar em minha casa, para curar as arestas, como disse. Eles aceitaram, relutantes. Cozinhei um banquete, cabrito assado no forno de lenha, salada de laranja e cebola, vinhos de mesa que o meu pai vinha. Mas no prato dela, subtilmente, troquei o molho por um que picava a língua como fogo, nada perigoso, só o suficiente para inchar os lábios e deixar um ardor que duraria horas. Ela comeu, sorriu, e meia hora depois, na sala, começou a coçar a boca, vermelha como pimenta. O que raio puseste nisto? Sibilou ela para mim, enquanto o João a consolava. Deve ser alergia ao azeite, respondi inocentemente, oferecendo-lhe água. Os miúdos riram, achando graça, e pela primeira vez em meses, vi medo nos olhos dela. Medo de mim, a sogra inofensiva. Aquele jantar plantou a semente. Ela começou a evitar-me, a inventar desculpas para não deixar os netos sozinhos comigo. Mas eu persistia, ligando ao João, sussurrando dúvidas, a tua mulher parece estressada, filho. Cuida dela. Ele, leal mas frágil, começou a questionar. E eu, na solidão da minha cozinha reconstruída, afiava as unhas da mente, preparando o próximo passo. Porque a vingança, em Portugal, onde as famílias são novelos de sangue e segredos, não é explosão, é erosão, lenta como o Tejo a roer as margens. O mar de Cascais lambia a praia com uma fúria preguiçosa naquela tarde de domingo, e eu caminhava pela areia úmida,
sentindo os grãos colarem-se aos pés como memórias pegajosas. Tinha 72 anos, mas o corpo ainda aguentava as caminhadas longas, herança dos campos alentejanos onde crescera a colher azeitonas sob o sol impiedoso. O vento salgado chicoteava o cabelo grisalho, e eu pensava na Ana, naquela forma como ela se instalara na vida do meu filho como uma era venenosa, sufocando tudo o que era meu. O incidente do jantar fora o começo, mas eu precisava de mais. Precisava de a ver desmoronar, pedaço a pedaço, até que restasse só o esqueleto da sua arrogância. Voltei para casa no autocarro lotado, o cheiro a peixe fresco misturando-se com o suor dos passageiros, e planeei o próximo movimento. Liguei para a minha prima Isabel, que vivia em Oeiras e conhecia todos os mexericos da costa. Isabelinha, ouve cá, a Ana, a Nora, anda a queixar-se de mim às amigas. Diz que sou controladora. Era meia verdade, eu ouvira num telefonema acidental, mas Isabel mordeu o isco. Que disparate! Vou contar à tia Rosa, que joga bridge com a mãe dela. E assim começou a teia, rumores sussurrados em cafés de Belém, olhares enviesados em festas de família. Nada direto, só o suficiente para que a Ana sentisse os olhares, as conversas que paravam quando ela entrava. O João notou primeiro. Mãe, o que se passa com a família? A Ana diz que as tuas irmãs falam mal dela. Eu fingi surpresa, tocando o peito com a mão trêmula. Eu? Nunca, filho. Deve ser mal entendido. Talvez ela esteja paranoica com o trabalho. Ele assentiu, mas via dúvida nos seus olhos castanhos, iguais aos do pai. Naquela noite, mandei-lhe um prato de bolos de amêndoa, embrulhados em papel de seda com uma nota, para o meu menino, com todo o amor do mundo. Lembra-te das raízes. Ele comeu sozinho no escritório, longe dela, e eu soube porque ele me ligou depois, a voz embargada: obrigado, mãe. Fazes-me falta. A Ana contra-atacou, claro. Veio à minha casa uma manhã chuvosa, o guarda-chuva pingando no ol como lágrimas não choradas. Maria, precisamos de falar. Os teus comentários estão a magoar o João. Sentei-me no sofá de veludo gasto, oferecendo-lhe chá de camomila. Comentários. Eu só amo meu filho, Ana. Como tu amas os nossos netos. Ela bufou, cruzando as pernas magras em jeans de marca. Não finjas. Aquela brincadeira no jantar. Foi intencional, não foi? Para me humilhar à frente dele. Eu inclinei a cabeça, os olhos fixos nos dela, frios como o aço de uma faca de cozinha. Humilhar. Eu só queria que todos comêssemos bem. Se o teu estômago é fraco, isso é problema teu. Ela saiu batendo com a porta, e eu ri baixinho, um som rouco quicou na casa vazia. Mas o riso morreu rápido, substituído por uma onda de solidão que me afogava. À noite, sonhei com o meu marido, o António, a dizer-me: não te tornes como eles, Carmo. O ódio come a alma. Acordei suada, o coração aos saltos, e chorei pela primeira vez desde o funeral dele, 10 anos antes. Porque, no fundo, eu não odiava a Ana por ser quem era, uma mulher ambiciosa, criada em Lisboa cosmopolita, que via em mim uma relíquia do passado. Odiava-a por roubar-me o filho, por transformar o nosso laço em algo frágil, condicional. E odiava-me a mim por me importar tanto. Os dias viraram semanas, e a teia apertou. Convidei o João para um passeio a Sintra, só nós os dois, como nos velhos tempos. Subimos a serra de carro, o ar cheio de eucaliptos e neblina, e paramos no Palácio da Pena, com as suas torres coloridas como um conto de fadas torcido. Lembras-te quando te trazia aqui, miúdo? Perguntei, enquanto comíamos travesseiros quentes numa pastelaria. Ele sorriu, nostálgico. Sim, mãe. Eras a minha heroína. Eu segurei-lhe a mão, sentindo os calos do trabalho dele como advogado, e sussurrei: e agora? Ainda sou. Ele hesitou, e eu vi a fenda: és sempre. Mas a Ana. Ela acha que interferes. Plantei a semente: interferir. Eu só quero o teu bem. E o dela, se ela permitir. De regresso, ele confrontou-a, ouvi a discussão pelo telefone, quando ele me ligou furioso: ela atirou-me à cara que tu a estás a sabotar. Eu chorei do outro lado, fingindo fragilidade: filho, eu amo-vos a ambos. Mas se ela me odeia tanto, talvez seja melhor eu me afastar. Não me afastei,
claro. Em vez disso, comecei a mimar os netos em segredo, levava-os ao jardim zoológico, comprava-lhes gelados de Belém, contava-lhes histórias de princesas portuguesas que vingavam as mães traídas. O Tomás, intuitivo, disse-me um dia: a mamã não gosta de ti, avó. Eu abracei-o forte: a mamã ama-te a ti, meu amor. E eu amo-vos a todos. A Ana sentiu o cerco fechar. Começou a postar nas redes sociais, eu via pelo perfil do João, fotos de jantares perfeitos, legendas sobre família unida, mas os comentários das tias eram ambíguos: que lindo, mas e a Maria? Ela faz uns doces divinos. Ela bloqueou-me, mas eu criei um perfil falso, tia do Alentejo, e comentei: lembra-te das raízes, querida. Elas mordem quando negligenciadas. Ela apagou, mas o veneno ficara. Uma noite, o clímax parcial, o aniversário da Inês. Eu cheguei com um bolo caseiro, decorado com flores de açúcar, mas a Ana esqueceu-se de me convidar para a mesa principal. Sentei-me no canto do jardim, com os miúdos no colo, enquanto eles dançavam ao som de fado moderno. O João veio ter comigo, culpado: desculpa, mãe. Eu sorri através das lágrimas: vai, diverte-te. Mas quando ela se aproximou para agradecer, eu disse baixinho, só para ela ouvir: cuidado com o que deitas fora, Ana. Às vezes, o lixo volta para te engolir. Os olhos dela enlargueceram, e pela primeira vez, vi terror puro. O terror de saber que a guerra começara, e que eu, a sogra, era a general invisível. Naquela noite, de regresso à Alfama, o Tejo brilhava sob a lua como uma lâmina prateada, e eu bebi um copo de vinho tinto, brindando ao espelho: pelo equilíbrio, Carmo. Pelo que mereces. Mas o sono não veio fácil, as vozes na cabeça misturavam-se com o fado distante de um bar no bairro, cantando de amores perdidos e vinganças doces. Eu estava a ganhar, mas a que custo? O meu coração, outrora cheio de doçura, endurecia como queijo curado, e eu temia o dia em que não reconhecesse a mulher no reflexo. O outono chegou a Lisboa com chuvas finas que molhavam as ruas de Alfama como lágrimas de um amante traído, e eu sentia o mesmo peso nos ombros enquanto descia as escadas íngremes para o mercado. Os vendedores gritavam os preços das laranjas e dos mariscos, vozes roucas que ecoavam a minha própria fadiga interior. Tinha passado um mês desde o aniversário da Inês, e a casa do João parecia um campo de batalha gelado. Ele ligava-me mais, ela respondia às mensagens com monossílabos. Mas a vingança, essa amante traiçoeira, exigia mais. Exigia que eu cavasse mais fundo, até ao osso da confiança deles. Comecei pelo emprego dela. A Ana trabalhava numa agência de marketing em Chiado, uma daquelas firmas modernas com paredes de vidro e slogans vazios. Eu investigara discretamente, uma visita à biblioteca municipal, onde folhei revistas profissionais, e uma conversa com o antigo patrão do João, que odiava a família dela por velhas rixas de sociedade. A Ana é ambiciosa, mas desleal, confidenciou-me ele num café em Rossio. Ouvi dizer que rouba ideias aos colegas. Plantei a semente, anónimo, enviei um e-mail para o chefe dela, de um endereço falso criado num cibercafé em Moraria. Preocupado colega, a Ana copia campanhas. Veja os ficheiros. Nada comprovado, só dúvida suficiente para a fazer soar. Ela descobriu, claro. Veio à minha porta numa tarde de temporal, o cabelo colado à cara, os olhos vermelhos de raiva. Foste tu, não foste. Este e-mail. Só tu me odeias tanto. Eu abri a porta devagar, o cheiro a sopa de peixe a encher o ar. Entra, Ana. Não sejas parva, molha-te toda. Ela entrou, tremendo, e sentou-se à mesa da cozinha, onde eu lhe servi uma tigela fumegante. Eu não sei do que falas, disse eu calmamente, sentando-me em frente. Mas se alguém te acusa, talvez seja hora de olhares para ti mesma. O João merece uma mulher honesta. As palavras foram como agulhas, e ela chorou, não lágrimas de arrependimento, mas de fúria impotente. Tu queres destruir-nos. Por quê? Por causa daquela comida idiota. Eu ri, um som baixo e amargo. Comida idiota. Aquilo era a minha vida, Ana. Cada lata, cada pão, era uma memória do meu marido, da minha mãe, da terra que me deu. Tu deitaste fora como lixo, e achas que não dói. Ela limpou o nariz com a manga, os olhos endurecendo. Eras uma relíquia, Maria.
o João precisava de evoluir. Saiu dali aos soluços, e eu fiquei a comer sozinha, o sabor salgado misturando-se com o das lágrimas que não derramei. Porque, no fundo, eu via o eco de mim nela, uma mulher lutando por sobrevivência num mundo que não perdoa fraquezas. O João veio no dia seguinte, o rosto pálido como cera. Mãe, o que aconteceu? A Ana está histérica, diz que tentaste sabotar o emprego dela. Eu preparei café forte, daqueles coados em filtro de pano, e sentei-me com ele no pátio, sob a laranjeira que dava frutos azedos como a vida. Filho, eu amo-te. Mas a tua mulher? Ela está a afastar-nos. E agora, isto. Se ela errou no trabalho, assume. Não me culpabilizes. Ele enterrou a cabeça nas mãos, e eu acariciei-lhe o cabelo, como quando era criança e caía da bicicleta. Pensa no que queres, João. Uma família unida, ou esta toxicidade? Ele saiu em silêncio, mas eu soube que a rachadura se alargara. Com os netos, era diferente. Eles eram o meu bálsamo, a inocência que me impedia de cair no abismo. Levei-os a Évora, para a casa da minha infância, onde o Alentejo se estendia como um mar dourado de sobreiros. Corremos pelos campos, colhemos uvas silvestres, e à noite, à volta da fogueira, contei-lhes histórias de avós sábias que curavam feridas com ervas e feitiços. Tomás perguntou, a mamãe e tu brigam por quê, avó? Eu hesitei, depois sorri. Às vezes, as pessoas esquecem como amar, meu amor. Mas nós lembramos. A Inês adormeceu no meu colo, e eu senti uma paz frágil, como vidro fino. Mas a paz é ilusória na vingança. Uma semana depois, a Ana retaliou, proibiu o João de me ver sozinho. Ela é tóxica, disse-lhe eu soube depois. Ele resistiu, veio escondido uma noite, e nós chorámos juntos na cozinha, partilhando um prato de migas que eu fizera para o lembrar das origens. Eu amo-a, mãe, mas tu és a minha base. Eu abracei-o, sentindo o cheiro a colónia barata que ele usava desde rapaz. Então luta por nós todos, filho. Ou perderás tudo. O ponto de viragem veio num jantar de família em Setúbal, na casa da tia Rosa. A mesa era um banquete de mariscos e vinhos, risos altos sob as luzes quentes. A Ana chegou atrasada, maquiada para disfarçar as olheiras, e sentou-se ao lado do João, a mão possessiva no braço dele. Eu observava de longe, bebendo moscatel devagar. Durante o brinde, ela ergueu o copo, à família. Que nada nos separe. Os olhares cruzaram-se com o meu, e eu sorri, erguendo o meu, à verdade, que liberta. Mais tarde, no jardim, ela aproximou-se, o vinho soltando a língua, para Maria. Ou eu conto ao João sobre o teu acidente com o molho. Ameaçava com o passado, mas eu ri, conta. E vê se ele acredita na mulher que deitou fora a vida da mãe. Ela recuou, pálida, e naquela noite, o João ligou-me em pânico. Ela confessou tudo, mãe. O lixo, as discussões. Diz que sente culpa. Eu fingi alívio, então perdoa, filho. Mas perdoa com olhos abertos. Ele perdoou, mas a confiança morrera. Começaram as terapias de casal, sessões em consultórios chiques de Estoril, onde ela chorava e ele a sentia, distante. Eu recebia relatórios indiretos da Isabel. Ela está a desfazer-se, Carmo. Perdeu uma promoção por causa do stress. Eu caminhava agora pelas praias de Cascais ao amanhecer, o mar rugindo como a minha consciência. A vingança satisfazia, sim, via-a murchar nas fotos do Facebook, o sorriso forçado, os olhos vazios. Mas à noite, sozinha, o vazio crescia. Sonhava com o António a dizer, basta, mulher. Volta para a luz. Acordava com o peito apertado, questionando se o veneno não me corroía também. Mas o orgulho, esse cão fiel, impelia-me, mais um passo, só mais um. Então veio o Natal a aproximar-se, com as luzes de Lisboa a piscar como promessas falsas. Planeei o golpe final, a ceia em minha casa. Vamos celebrar como família, convidei. Eles aceitaram, tensos. E eu, na cozinha, misturei o vinho com algo subtil, não arsênico de novela, mas um extrato de ervas que aprendera na aldeia, inofensivo para mim, mas que o faria adoecer o João de forma natural, culpando o stress dela. Não para matar, ainda não, só para a isolar. Mas enquanto mexia o copo,
olhando o reflexo no líquido escuro, hesitei. O que o tornara-me? As luzes de Natal enfeitavam a alfama como veias de luz pulsando na noite fria, e o cheiro a castanhas assadas pairava no ar enquanto eu arrumava a mesa para a ceia. Pratos de azulejo pintados à mão, toalha de linho bordada pela minha mãe, e no centro, o presépio que o António esculpira em cortiça de sobreiro. 72 anos de vida, e ali estava eu, a preparar um banquete que poderia ser o último laço ou o primeiro nó corredio. Tomás e a Inês chegariam cedo, e eu os mimava com ramos de morupirolhos e histórias de meninos Jesus que vingavam os humilhados. Mas o meu coração batia descompassado, e quando o fado triste que um acordeonista tocava na rua embaixo. Eles chegaram às 7, o João com um sorriso forçado, carregando garrafas de espumante, a Ana com um vestido vermelho que gritava Natal perfeito, mas os olhos dela traíam o pânico, olheiras disfarçadas com pó, mãos tremendo ao pousar o prato de bacalhau. Feliz Natal, Maria, disse ela, beijando-me na cara com lábios frios. Eu retribuí, sentindo o perfume dela como um veneno inverso. Feliz Natal, Ana. Que esta noite nos una. Os miúdos correram para a árvore, iluminada com bolas de vidro de peniche, e o riso deles era o único som puro na sala carregada de tensão. A ceia começou com rezas e brindes, o vinho do Douro fluindo como sangue doce. Contei anedotas do passado, o Natal em que o João roubara os doces do presépio, e por um momento, rimos todos, um vislumbre de normalidade. Mas sob a mesa, os pés dela roçavam os meus em aviso, e eu respondia com um olhar que dizia, joga, e verás. O prato principal veio, peru recheado com castanhas e ervas, molho agridoce que eu preparara com cuidado. Servi o João primeiro, o copo de vinho tinto ao lado, e para ela, água com limão, para a alergia, disse eu, pescando. Ele comeu com apetite, elogiando, mãe, estás no teu melhor. Ela assentiu, mas mal tocou na comida, os olhos fixos no copo dele. Depois do consoado, quando os miúdos adormeceram no sofá ao som de canções de Natal na rádio, a conversa virou pessoal. O João, embriagado pela nostalgia, abriu-se. Este ano foi duro, família. O trabalho, as discussões. A Ana interrompeu, a voz aguda, não aqui, João. Mas ele continuou, e a mãe? Ela sempre esteve lá. Ana, tu devias agradecer mais. Ela corou, o vinho não tocado à frente. Agradecer. Depois do que ela fez. Sabotagens, rumores. Eu intervim, serena, basta, Ana. Esta noite é de paz. Bebe um gole, relaxa. Empurrei o copo para ela, mas ela recusou. O João, para acalmar, pegou no seu e bebeu fundo, o líquido escuro descendo pela garganta. Minutos depois, ele empalideceu, levando a mão ao estômago. Sinto-me estranho. Levantei-me, fingindo preocupação. Deve ser o vinho, filho. Vou buscar água. Na cozinha, o meu pulso acelerou, o extrato de digitalina, colhido de flores silvestres em Sintra, subtil como um sonho mau, causaria náuseas, talvez um colapso, mas nada fatal. Voltei, e ele já vomitava no lavatório, a Ana a gritar, chama a ambulância. Liguei, o coração um tambor de guerra, e enquanto esperávamos, ela virou-se para mim, olhos flamejantes, foste tu. Envenenaste-o. Eu ri baixinho, abraçando os miúdos acordados e assustados, eu. Loucura, Ana. Deve ser stress, como o teu. A ambulância chegou, luzes azuis piscando na rua estreita, e levaram-me para o hospital de São José. Eu fui com eles, a Ana no banco de trás a soluçar, os netos no colo. No quarto esterilizado, os médicos diagnosticaram intoxicação alimentar leve, provavelmente vinho mal guardado. O João recuperou rápido, pálido mas vivo, e eu sentei-me ao lado da cama, a mão na dele, meu menino, assusta-me tanto. Ele sorriu fraco, desculpa, mãe. Acho que exagerei no copo. A Ana, do outro lado, olhava-me como se eu fosse o diabo em saia de lã. Sim, exagero, murmurou ela, e eu vi o ódio puro. De volta à casa, na madrugada gelada, ela explodiu no carro, tu puseste algo nele. Admite. O João, exausto, defendeu-me, para, Ana. A mãe não faria isso. Mas a semente plantara-se, ele começou a duvidar dela, do seu stress que causava acidentes. Nos dias seguintes,
Enquanto ele descansava em casa, eu visitei diariamente, cozinhando sopas leves e contando histórias aos miúdos. A Ana mantinha distância, trancada no quarto, e eu ouvia os telefonemas dela para a mãe. Ela é maluca, mãe. Vai destruir-nos. Mas o João, isolado, ligava-me, vem cá mais, mãe. Ela está distante. A vingança escalou. Descobri, através da Isabel, que a Ana tivera um caso breve com um colega, anos antes, nada grave, mas o suficiente. Enviou anónimos para o João, fotos borradas de um jantar inocente. Ele confrontou-a numa noite que eu, acidentalmente, ouvi pelo telefone aberto, gritos, pratos a partir, portas a bater. Traição. Depois de tudo, berrou ele. Ela chorou, foi antes de ti. A tua mãe. Ela está por trás disto. Mas ele, ferido, acreditou nas sombras que eu tecera. Eu caminhava agora pelo Tejo ao entardecer, o sol poente tingindo a água de sangue, e questionava a minha sanidade. O João adoecera por minha causa, e o prazer da dor dela era agridoce, como figos verdes. Sonhava com o António a abanar a cabeça, para, Carmo. O amor não se vinga assim. Mas o orgulho sussurrava, ela começou. Tu acabas. E assim, planeei o próximo, isolar a Ana completamente, fazendo o João acreditar que ela era o veneno. Numa tarde chuvosa, levei os netos ao aquário de Lisboa, peixes coloridos nadando em tanques como segredos submersos. Tomás apontou um tubarão. É mau, avó. Eu sorri, só se provocado, meu amor. De volta, o João esperava-me à porta, olhos inchados. Mãe, ela foi embora. Para a casa da mãe dela. Diz que precisa de espaço. Abracei-o, sentindo o cheiro a derrota. Vai passar, filho. Eu estou aqui. Mas por dentro, exultei, um passo mais perto do vazio dela. A Ana ligou-me nessa noite, voz quebrada, satisfeita. Destruíste a minha família. Eu respondi calmamente, não, Ana. Tu destruíste, quando deitaste fora o que era sagrado. Agora, colhe o que semeaste. Desliguei, o silêncio da casa como um túmulo, e chorei pela primeira vez em meses, não por ela, mas pelo homem que o meu filho se tornara, um peão no meu xadrez de dor. O inverno apertava Lisboa com um manto de neblina que se colava às ruas como culpa não confessada, e eu acordava todas as manhãs com o peso de um segredo que me devorava por dentro. O João instalara-se temporariamente na minha casa em Alfama, o quarto dele de infância agora um refúgio de lençóis poídos e memórias empoeiradas. Os netos vinham todas as tardes, depois da escola, enchendo o ar com risos que mascaravam o caos. A Ana ficara em casa da mãe em Oeiras, para pensar, como o João dizia, mas eu sabia que era fuga, fuga de mim, da teia que tecera com fios de ódio e amor torcido. Cozinhava para eles com uma fúria contida, caldeiradas de grão de bico que fumegavam como as discussões que o João trazia à mesa. Ela diz que eu mudei, mãe. Que tu me envenenaste contra ela. Eu mexia a sopa devagar, o vapor subindo como fantasmas. Envenenar? Filho, eu só te mostro a verdade. Lembras-te do pai? Ele nunca deixou que o amor nos dividisse. Ele assentia, os olhos distantes, e comia em silêncio, o garfo raspando o prato como unhas numa tábua. À noite, quando os miúdos dormiam, sentávamos-nos no pátio sob a laranjeira nua, bebendo aguardente e falando de tudo, menos dela. Quero os netos felizes, mãe, murmurava ele. E eu quero-te livre, respondia eu, tocando-lhe o ombro. Mas a liberdade tem preço. A Ana começou a ligar, súplicas misturadas com acusações. Devolve-me o meu marido, sua bruxa. O João atendia, voz baixa, e eu ouvia fragmentos, promessas de terapia, de segundas chances. Uma vez, peguei no telefone. Ana, vem cá. Falemos como mulheres. Ela veio, num sábado cinzento, o carro estacionado torto na rua. Entrou na cozinha, magra como um junco, o rosto sem maquiagem revelando rugas de insônias. O que queres de mim? Perguntou, sentando-se à mesa onde outrora deitara fora a minha vida. Servi-lhe café preto, forte como o Alentejo. Quero paz, Ana. Mas paz ganha, não imposta. Ela riu amarga, paz. Tu orquestraste isto tudo, os rumores, o e-mail, o vinho. Eu inclinei-me para a frente, os olhos nos dela,
E tu? Deitaste fora a minha alma por capricho. Agora, sinto que é ser lixo. Silêncio caiu como chuva, e ela chorou, não de raiva, mas de exaustão. Eu amava-o, amo os miúdos. Por que isto? Eu suavizei, porque o orgulho fere mais que facas. Mas podemos parar. Pede perdão. De verdade. Ela assentiu, trêmula, e por um instante, vi a mulher por trás da máscara, vulnerável, como eu. Mas o perdão é frágil. O João regressou a Cascais uma semana depois, para tentar, e o ciclo recomeçou, discussões sussurradas, portas fechadas. Eu recebia os netos sozinha agora, dias inteiros em que os levava ao castelo de São Jorge, contando lendas de rainhas vingativas que reconquistavam tronos. O Tomás desenhava-me como uma super-avó com capa, e a Inês escolhia flores para curar o coração da mamã. Mas à noite, sozinha, o vazio crescia. O António visitava-me em sonhos, o rosto severo: estás a perder-te, Carmo. Para antes que seja tarde. Acordava com o peito doendo, como se o coração se partisse em lascas. Então veio o golpe dela. Descobriu o meu segredo, o extrato de ervas no armário da cozinha, resquícios do acidente de Natal. Confrontou o João com provas, uma foto tirada às escondidas. Ele veio à minha casa numa fúria cega, o rosto contorcido: mãe. O que é isto? Envenenaste-me. Eu caí de joelhos, lágrimas quentes: filho, era para a machucar, não a ti. Ela merecia. Ele gritou, voz ecoando nas paredes: merecia. Tu és a mãe. Como pudeste? Saiu dali, porta a bater como um tiro, e eu fiquei no chão, o mundo a rodar. Dias de silêncio seguiram. Os netos pararam de vir, o telefone calou-se. Caminhava pelas ruas de Alfama como um fantasma, o fado de Amália a tocar em bares e quando a minha dor, estrangeira num país estranho. Liguei para a Isabel, voz rouca: perdi tudo, prima. Ela veio, abraçou-me: não perdeste. O João ama-te. Dá tempo. Mas o tempo era inimigo, a solidão roía-me como traço em linho. Uma noite, o João apareceu à porta, olhos vermelhos. Mãe, ela contou tudo. O caso antigo, as mentiras. Mas tu. O veneno. Chorei nos braços dele: perdão, meu amor. O ódio cegou-me. Ele perdoou, hesitante, e ficámos ali, abraçados sob a chuva, o laço reforgado em dor. Mas a Ana. Ela fugira de vez, deixando uma carta: não aguento mais. Cuida dos miúdos. O divórcio veio rápido, papers frios como o inverno. Eu ganhei os netos a tempo inteiro, o João mudara para um apartamento em Belém, mais perto. Cozinhávamos juntos, rindo de memórias, mas o fantasma dela pairava. Arrependes-te, mãe? Perguntou ele uma noite. Eu hesitei, sim e não. Ela merecia lição, mas não a custo da tua dor. Ele assentiu, e pela primeira vez, vi gratidão nos olhos dele, gratidão pela mãe que o salvara, mesmo no escuro. Mas a vingança não acaba com vitória, deixa cicatrizes. Eu via-a nas notícias locais, mudara para Porto, sozinha, a trabalhar em freelance. O ódio mainara, substituído por uma pena fria. Caminhava pelo Tejo, o sol de primavera a aquecer, e sussurrava para o vento: acabou, Ana. Vive. A primavera irrompeu em Lisboa com uma explosão de jasmins que perfumavam as ruas de Alfama, e eu sentia, pela primeira vez em meses, o coração leve como as pétalas que caíam dos varandins. O divórcio finalizara-se numa sala fria de tribunal em Alcântara, papéis assinados com canetas que tremiam, e o João saíra dali um homem renovado, magro mas resoluto. Vamos começar de novo, mãe, dissera ele, abraçando-me no carro de regresso. Os netos, agora o centro do nosso mundo, enchiam a casa com desenhos colados nas paredes e risos que curavam feridas antigas. Mas a cicatriz da vingança permanecia, uma linha fina que doía ao toque, lembrando-me do preço da fúria. Eu cozinhava agora com alegria pura, pastéis de nata para o pequeno almoço, feitas com massa folhada crocante e canela que picava a língua de prazer, à tarde, saladas de ovas com pão de milho, colhido em feiras de Alenquer. O Tomás ajudava-me, as mãozinhas sujas de farinha, perguntando: avó, por que mamã foi embora? Eu parava, limpando-lhe o nariz: às vezes,
as pessoas precisam de caminhos separados para encontrar o lar, meu amor. Mas tu e a mana têm 2 lares agora. Ele assentia, sábio além da idade, e a Inês batia palmas, alheia ao drama dos adultos. O João namorava de novo, uma professora de Évora, terra e alma como eu, com riso fácil e mãos que cheiravam a livros velhos. Apresentou-me num domingo de sol, no pátio da minha casa, onde servimos sardinha assada na brasa e vinho verde gelado. Mãe, esta é a Laura. Ela apertou-me a mão, olhos quentes, ouvi tanto de si, Dona Maria. Diz que é a melhor cozinheira de Portugal. Ri-me, servindo-lhe um prato, só de alfama, querida. Come, e julga. Conversámos até à noite, sobre livros e viagens, e vi no filho uma paz que a Ana nunca lhe dera. Obrigado por me salvares, mãe, sussurrou ele mais tarde. Não salvei, filho. Nós salvámo-nos mutuamente. Mas a Ana... A Ana voltava nos ecos. Recebi uma carta dela, meses depois, envelope simples postado do Porto. Maria, não peço perdão, porque sei que não o dás. Mas os miúdos merecem saber que a mãe os ama, mesmo longe. Cuida deles como só tu sabes. Chorei ao lê-la, dobrando o papel com cuidado, e guardei-a na gaveta com as fotos antigas. Liguei para o advogado, arranjando visitas supervisionadas, não por maldade, mas por equilíbrio. Ela veio uma tarde de verão, magra e serena, o cabelo curto agora, olhos que refletiam lições duras. Os netos correram para ela, e eu observei de longe, no pátio, o sol filtrando pelas laranjeiras. Fala com ela, avó, perguntou Tomás, mão na minha. Eu assenti, vai, meu amor. Ama a todos. Elas abraçaram-se, e pela primeira vez, vi lágrimas genuínas nos olhos da Ana, não de ódio, mas de aceitação. Depois, ela aproximou-se, obrigada, Maria. Por não me matares de vez. Eu sorri, frágil, eu quis, sabes. Mas o amor vence o veneno. Abraçámo-nos, breve como um fado curto, e ela partiu, deixando um vazio preenchido por paz. Agora, aos 73, caminho pelo Tejo com o João e a Laura, os netos à frente a correr atrás de gaivotas. O mar ri, o sol aquece, e eu sinto o António a sorrir do além, bem feito, mulher. A vingança ensinara-me, o maior drama não é o que nos fazem, mas o que nos tornamos em resposta. E eu, Maria do Carmo, escolhi a luz, cozinhas cheias, abraços quentes, uma família reforgada no fogo da dor. Escrevo isto agora, num caderno poído, para que saibam, o amor é uma panela a fervilhar, tempera-se com paciência, mas cuidado com o sal da raiva. E se um dia deitarem fora o teu arroz, não envenenes o vinho. Planta uma nova semente. Porque em Portugal, onde o fado chora e dança, a vida sempre volta a florir.